Boa tarde, o meu nome é Miguel Duarte e estou aqui para vos apresentar não o iOS, mas o iOS. Introdução. O iOS era conhecido como iPhone OS até junho de 2010. Era conhecido por este nome porque era utilizado essencialmente no iPhone e também no iPod Touch, que basicamente era um iPhone, mas que não dava para fazer chamadas. Com a evolução, o iPhone OS evoluiu para o iPad e também para Apple TV, que aqui não temos e não existe em Portugal, à venda pelo menos. E então, a partir de junho de 2010, foi transformado no iOS. Trata-se do sistema operativo mobile da Apple, que é usado mesmo só para estes dispositivos e é mesmo propriedade da Apple. O nome, se procurarmos por iOS, vai-nos aparecer algo sobre a Cisco, porque antigamente a iOS era um sistema operativo da Cisco, mas já foi comprado a patente do nome e tudo. O interface do iOS é uma interface elegante, intuitiva, simples e é concebida para um computador que temos sempre à mão, que é o nosso dedo. Não precisamos de canetas, não funciona com canetas, ou seja, é preciso ter uma reação química para que haja contacto e movimento com o ecrã. Precisa ser com uma espuma específica para haver esse tipo de movimento, porque com um plástico natural ou com um ferro não funciona. Isto porque o ecrã é um ecrã captativo que só funciona com o calor. Origens. O iOS deriva do macOS X, ou seja, é um sistema, digamos que praticamente igual ao macOS X, que é o sistema operativo dos computadores da Apple, só que tem, digamos que as funcionalidades são muito semelhantes, têm um rosto totalmente diferente, mas a base é exatamente a mesma. E a variação é do sistema Unix. Os aplicações. O iOS serve não só para dar o funcionamento do iPhone, mas dá-nos a possibilidade de criar aplicativos para. Neste momento existem mais de 425 mil aplicativos. Estes aplicativos são distribuídos na Apple App Store, mais um nome registado pela Apple. Estes aplicativos servem essencialmente para fazer de tudo um pouco. Existem aplicativos para pensarmos em algo difícil, é quando nós conseguimos arranjar uma ideia que não existe, porque já não existe. Isso é que é mesmo muito complicado. Atualmente estamos presentes no iOS 4, até terça-feira. Terça-feira sai o iOS 5. Mas o que vai vir ainda não se sabe. A maior parte das coisas já se sabe, mas isto é o que existe hoje. No iOS 4 trouxe elementos novos, que foi o FaceTime, que é para fazer videochamada entre dispositivos. Também dá para fazer com o computador. Multitarefa, ou seja, estarem vários programas a executar ao mesmo tempo. E pastas, que é organizarmos as nossas aplicações em conjuntos. O jailbreak é para contrariar aquilo que a Apple quer restringir. Ou seja, a Apple quer restringir todo o conteúdo que mete dentro do iPhone, quer que seja tudo software autorizado, tem que ser colocado na Apple Store. A partir daí surgiu o jailbreak. O jailbreak foi criado por Jay Freeman, que é conhecido por Sarik. Possui uma App Store, entre aspas, própria, ou seja, nós podemos fazer aplicações para lá e estão aplicações lá que são vendidas exatamente igual. É uma Store normal. Isto, jailbreak, é legal. Nos Estados Unidos é completamente legal. Não estamos a falar de nenhuma ilegalidade. É legal, foi autorizado. O ilegal será depois o que é associado ao jailbreak, que é a introdução de software não autorizado, digamos assim, no dispositivo. Uma curiosidade, Jay Freeman, há cerca de 15 dias, um mês, é a funcionalidade. Portanto, é assim sempre que as coisas terminam. Tudo o que são boas oportunidades, a Apple contratou neste momento, está a fazer uns tais. O desenvolvimento. O que é desenvolvimento para iOS? Ou para iPhone, ou para iPad?
Desde 2008 foi disponibilizado o Software Development Kit, que é mais conhecido por SDK, que nos permite desenvolver aplicações para os dispositivos. Desenvolver é gratuito, não precisamos de nada para desenvolver. O que é que acontece? Só conseguimos testar as aplicações num emulador que é disponibilizado no SDK. Se quisermos colocar no dispositivo, temos que pagar. Mesmo que seja nosso, mesmo que seja só para nós experimentarmos no nosso dispositivo, é preciso pagar. Isto foi uma situação que foi bastante... houve bastante murmurinhos, digamos assim, porque era algo que não existia. Foi a primeira empresa, digamos, foi a Apple a fazer isso, obrigar a pagar para fazer desenvolvimento. Mas, curiosamente ou não, tudo o que surgiu depois, tanto o Android como o Windows Phone 7, funciona exatamente da mesma forma, ou seja, é preciso pagar. Apesar de não ser preciso pagar para fazer o que nós chamamos de debug num dispositivo, é preciso pagar na mesma para colocar as aplicações online. Os aplicativos são desenvolvidos em Objective-C, que é a linguagem para nos aprender, ou começar a aprender. Desenvolver para iPhone porquê? Neste momento existem cerca de 200 milhões de dispositivos a correr este software. Ou seja, temos os clientes, o nosso número de clientes alvo neste momento são de 200 milhões. E aquilo que a Apple desde 2008 até junho de 2011 disponibilizou ou pagou aos developers que fizeram as suas aplicações, ascende a 2,5 mil milhões de dólares. Porque por si já dá para ter uma ideia quanto é interessante ou não, mas eu acho que é bastante interessante, não é? Nós conseguimos ter uma aplicação que consiga sobreviver. Entrando mais especificamente no SDK, é dividido em 4 layers específicas. Cocoa Touch, que é eventos relacionados com o interface, tudo aquilo que nós interagimos, digamos que o utilizador vai estar sempre a trabalhar com o Cocoa Touch, é a primeira camada. Depois tem Media Layer, que é para eventos de áudio, som, imagem, animações, todos os movimentos que nós vemos é naquela camada que é tratada. Core Services para tratar base de dados, network, multitasking, é tudo Core Service. Core OS Kernel é mesmo o final, é a última camada e basicamente é onde se faz controle de energia, sistemas, segurança, é tudo tratado nesta camada. Nós essencialmente trabalhamos com a primeira e a segunda layer, terceira, na quarta é muito difícil nós chegarmos lá, mas também é possível. Objective-C. Objective-C é uma fusão de C com Smalltalk. Smalltalk é orientado a objetos com uma forma de chamadas de mensagens bastante dinâmica e juntou com o C, que é uma das linguagens originais. Sendo uma linguagem orientada a objetos, permite-nos tudo, polimorfismo, categorias, bindings, tudo o que estamos habituados numa linguagem de objetos. Uma classe em Objective-C, o que é uma classe? Uma classe, já devemos saber, é qualquer objeto, qualquer objeto do nosso sistema, digamos assim, é uma classe. Uma classe define-se exatamente desta forma, em que tem tudo o que está a ver dos comentários, tudo o que está seguido de import é aquilo que nós precisamos extra, classes extras, precisamos à nossa. Depois sim começa o interface, que é o que define o cabeçalho da nossa classe, o que a define, digamos assim. E do outro lado, são dois fecheiros totalmente diferentes, é onde ela é implementada, ou seja, aqui tem a sua definição e do outro lado tem o que é que ela faz, essencialmente. Este é o fecheiro .h, aquele é o fecheiro .m. Se nós repararmos no .m, o que ele necessita é de nova classe .h, ou seja, ele vai necessitar de outra classe para saber o que é que vai implementar. E a partir daí faz-se as implementações. Como tenho aqui um exemplo, uma classe gato, que é um interface gato, que tem um void, que é como vimos aqui atrás, uma declaração de métodos, porque está fora das chavetas, aqui nem existem chavetas, portanto é um método que faz miau. E quando esse método está definido, em baixo já tem a sua implementação de gato, quando faz miau, fazemos um print de miau do ecrã, basicamente. Para a utilização, do lado temos que definir primeiro uma classe no gato, que estamos a declarar, a nossa classe,
temos que alocar o espaço em memória para essa classe, temos que inicializar essa classe com um init, invocamos o método com esta particularidade do Objective-C, que nas outras linguagens é ponto bial, há ponto de referências, é o costume, é o que é natural acontecer. Aqui é diferente, é conseguido através dos brackets. E invocamos o método e no final libertamos a memória, que é outra das particularidades do Objective-C, que existe uma manutenção manual da memória, ou seja, nós é que dizemos quando é que já não precisamos do objeto, o que nos permite ter uma memória muito mais controlada. E é isso.